No vídeo de hoje vamos trazer um assunto que, apesar de um pouco desagradável, é extremamente necessário para você que vive ou pensa em viver aqui em Portugal: os golpes, ou como eles dizem por aqui, burlas. Nos últimos tempos, a gente observou que a criatividade dos golpistas está muito mais aguçada do que o criador de série da Netflix. Isso mesmo. Então, o intuito desse vídeo é trazer aqui para vocês relatos de tipos de golpes que a gente tem visto ultimamente, para que sirva de alerta. E a gente espera muito que você não caia em nenhum deles. Oi, queridos! Eu sou a Nath. Eu sou o Arthur, nós somos dois amigos se aventurando como imigrantes e a gente te convida a conhecer o Diário Natur. Esse é o relato da nossa experiência, que pode e provavelmente vai ser diferente da sua. Tente absorver apenas aquilo que faz sentido para os seus planos e interesses pessoais. E não esqueça de fortalecer o nosso canal, comentando, curtindo e compartilhando esse conteúdo. Bom, não é segredo para ninguém que a crise imobiliária está aí na Europa há muitos anos. E, infelizmente, muitos golpistas usam dessa situação horrível para poder aplicar golpe nas pessoas, principalmente as que estão chegando agora. Desde que a gente chegou aqui em Portugal, a gente sempre fica de olho nas oportunidades de casas, apartamentos, então a gente tá em muitos grupos de anúncios. E, cara, tá assustador mesmo. O tanto de golpe e as pessoas, graças a Deus, têm denunciado, têm mostrado a cara dos sujeitos também pra gente ficar esperto. Apesar que isso não adianta muito, porque eles sempre estão criando fakes novos, perfis falsos. Então, golpes que envolvem moradias, arrendamentos, na nossa opinião, é o que mais tem acontecido aqui em Portugal. Meus queridos, desde que a gente chegou, toda vez que a gente entra nesses grupos de acomodação, criatividade para golpe é o que não falta. A gente já viu pessoas pedindo valor só para poder reservar uma visita ao imóvel. E inclusive quando a gente chegou, a gente achou que isso era normal, entramos em contato. Obviamente não fizemos nenhum pagamento, mas o argumento da pessoa que estava em contato com a gente é que ele morava fora, no exterior, e que ia precisar desse valor para poder pagar um responsável para poder mostrar o imóvel pra gente. Falavam que ia deixar a chave em algum lugar, e enfim, só daí a gente já vê de longe que é golpe. O que pode acontecer nesses tipos de golpes é quando você entra nos aplicativos ou sites de procura de imóvel e se interessa por alguma casa ou apartamento e você encaminha uma mensagem dentro do aplicativo mesmo ou do site para aquele proprietário, eles te devolvem essa mensagem através de e-mail, pedindo mais informações sobre você, explicando como funciona a locação, qual que é o valor por mês e tudo direitinho. É um e-mail assim impecável, é uma coisa muito bem articulada, né? E geralmente pedem para você fazer a reserva daquele imóvel através de outros aplicativos, como Airbnb, Booking, TripAdvisor. Então, quando eles te encaminham para outros aplicativos e vem com essa conversinha de fazer reserva, de já pagar um adiantamento para um imóvel que você nem viu, corre, é fria. Outro tipo de burla que é muito comum também em relação à moradia é quando você encontra um imóvel que você queria, manda mensagem, pede para poder marcar uma visita e essa visita realmente acontece. Até aí parece que tá tudo bem, certo? Errado. O que pode acontecer é que aquela pessoa, na verdade, é um inquilino que já alugou o apartamento, a casa de um senhorio. Essa pessoa já está de saída, ou porque já pediu para sair, ou porque o senhorio pediu a casa de volta, e resolve mostrar o apartamento para pessoas a fim de tirar o dinheiro delas, o dinheiro dos depósitos e da renda. Você acaba fazendo o pagamento para ela, crente que ela que é a proprietária, mas no dia da mudança você não consegue. E aí que vai descobrir que essa moradia nunca foi daquela pessoa e que você acabou de passar por um golpe. E nesses casos também pode acontecer da pessoa te dar uma chave falsa do imóvel e até um contrato falso. Então, quando for assinar o contrato, verifica se está registrado nas finanças, se está tudo certinho, porque isso realmente pode acontecer e a gente vai se dar conta só depois. Outro tipo de golpe comum aqui também está relacionado à venda e compra de artigos pela internet. Facebook, no Marketplace, OLX e grupos de WhatsApp também. Esse relato que a gente vai contar agora aconteceu com a gente. Infelizmente, eu quase caí no golpe. Graças a Deus o Arthur interviu e não deixou isso acontecer. A gente anunciou um roupeiro pela OLX e rapidamente a gente recebeu uma ligação. Eu anunciei o meu número. Então eu coloquei o telefone no Viva Voz e comecei a negociar. E até então tudo bem, eu não tava percebendo nada demais, não tava percebendo nenhuma maldade. E o Arthur que tava de fora, ele se ligou e já parou assim, já sinalizou pra mim, porque tava acontecendo alguma coisa muito estranha. Assim como a gente tem o Pix no Brasil, aqui tem o MBWay, que é basicamente a mesma coisa, mas de repente com algumas funções a mais. Quando a Nath atendeu a ligação desse cara e começou a conversar com ele começou a bombardear ela de perguntas, de informações, foi falando o passo a passo de como ele poderia proceder com o pagamento, né, que ele queria fazer por MBWay.
e pra gente não teria problema nenhum. E enquanto ela foi conversando com ele e respondendo, eu fui fazendo o passo a passo e percebi que tinha algo muito estranho, porque o que deu a entender é que ele precisava que a gente gerasse um código para que ele conseguisse realizar o pagamento, como se fosse gerar um código de referência, um boleto, algo assim. Pra só então ele fazer o pagamento. Mas na tela, eu fui lendo e ele não esperava. Ele ficava falando, você clica aqui. Não dava tempo mesmo pra gente poder pensar. Quando eu fui ler, tava dizendo que esse código ia ser gerado, eu podia passar ele pra outra pessoa pra poder levantar o dinheiro. Nisso eu falei, não, tem algo estranho, a gente já desligou o telefone e não caímos nesse golpe. Mas basicamente o que essas pessoas fazem é o seguinte: procuram qualquer pessoa que esteja vendendo algo, entram em contato, começam a negociar com aquela pessoa em cima daquele valor da venda e às vezes nem pedem desconto, tá? Porque na verdade quanto mais eles receberem melhor. Pergunta se o pagamento pode ser via MBWay, pedem para gerar esse código e retiram exatamente esse valor da sua conta. Isso aconteceu pouco tempo depois que a gente chegou. O aplicativo do MBWay não era muito utilizado por nós, a gente não sabia muito bem como mexer. E então foi isso, um pouco de falta de maldade, com falta de informação também. E então fica bem esperto quando forem vender alguma coisa, né, pra na hora da negociação não caírem em nada parecido com isso. Tenham sempre muito cuidado, muita atenção, não vão fazendo as coisas com pressa. Se a pessoa tem interesse em comprar, ela vai te esperar o seu tempo. Você também não precisa ficar muito apressado para poder despachar logo. Vai na calma que dá bom. E se você acha que é só no Brasil que as operadoras de telefone ligam incessantemente, que elas caem matando, você tá muito enganado, porque aqui em Portugal é a mesma coisa, talvez até pior. Nossa, gente, eu já recebi mais de 40 ligações em um dia. E isso não é meme, não é brincadeira. Sim. Inclusive, começaram a me ligar sem parar, foi perto do meu contrato vencer. Que aqui eles têm a fidelidade também, mas normalmente é de 2 anos. É algo que é diferente do Brasil. Eu acho tempo demais, pra ser sincero. Eu acho que 1 ano de fidelidade em qualquer serviço que seja é o suficiente pra você ver se é um bom serviço, se te atende, ou se você tiver algum problema, você tem a possibilidade de trocar de empresa. Mas enfim, só contextualizando. O que tem acontecido também é golpes envolvendo esse tipo de serviço, serviço de internet, telefone, televisão, onde eles te ligam para poder renovar esse contrato e aí acontecem algumas coisas bem estranhas. Quando você recebe uma ligação onde a pessoa te passa alguns dos seus dados, te passa o plano que você tem ali por alto, não sei como eles conseguem. Você acredita naquilo e faz uma negociação. Pode ser que você esteja falando realmente com a operadora e pode ser que não. O que acontece é que realmente os dados são vazados de alguma forma, que a gente não sabe explicar como, e que isso pode te colocar numa cilada, se você não ficar bem atento. O que eles fazem é, pegam os seus dados para poder te passar alguma confiança, depois te falam que vão precisar fazer alguma outra instalação na sua casa, são novas condições, que é um novo plano. Trocar algum aparelho. Isso, e confirma alguns dados com você também. E quando você vai ver, você cancelou seu plano antigo com uma operadora antiga e de repente até trocou de operadora. Como isso acontece? Não sabemos, mas já vimos relatos. Então, se acontecer de você receber alguma ligação onde a pessoa te oferece algum plano, seja da mesma operadora, né, que você já tem, ou de outra operadora, enfim, tenta ligar no número que é o número oficial, que tá ali na internet, alguma coisa assim, pra confirmar se você acabou de receber uma ligação, pega o nome da pessoa, o número de protocolo e verifica se aquilo foi uma ligação verídica e se você realmente acabou de refidelizar o seu contrato ou se você fez um novo contrato, pra certificar se aquilo não foi um golpe. Gente, isso aconteceu mesmo. Inclusive com uma pessoa que a gente conhece, e eu nunca esperava ouvir algo assim, nesse nível. E o último tipo de golpe que vamos trazer aqui hoje é relacionado à compra e venda de veículos. Meus queridos, antes de comprar meu carro, tava fazendo as buscas aqui e eu passei por algumas situações bem desanimadoras. É muito comum você encontrar carros que tenham um preço justo, mas quando você vai ver a quilometragem tá muito baixa, daí você já fica naquela, será que foi alterada, será que não? Eu acredito que há algumas formas de verificar isso. Já ouvi falar de alguns sites onde você consegue pagar um valor para poder tirar todo um relatório do veículo. Esse não foi o meu caso. Eu fui até um stand e acabei comprando por lá mesmo. Mas o que não faltou foram pessoas publicando fotos de carros com um preço muito interessante. Quando você ia ver, o carro estava muito bom, muito bonito, muito conservado. E eu entrava em contato para poder saber como que era, qual que era a pegadinha.
E realmente tinha pegadinha. Às vezes o vendedor não saía do meu pé, ficava querendo porque querendo me vender o carro. E eu só pensava assim, gente, se esse carro tá tão bom, tá com preço tão bom, por que a pessoa tá insistindo pra que eu compre? Eu fui aprendendo, sabe, a refinar o meu julgamento pra tipo, isso daqui tem cara de ser golpe, isso não. E quando envolve dinheiro, ainda mais se é um valor que é um pouco mais alto, é um bem que eu realmente preciso, não quero ter uma experiência negativa, eu acabei optando ir por um stand. Mas isso não impede você de encontrar algo aí no Facebook, no OLX. Só tem que ter muita cautela mesmo para poder não cair nesses golpes. Um problema que pode também acontecer se você não entende muito de carros, Que é o meu caso. são defeitos invisíveis que você não consegue perceber ali na primeira visita. Geralmente quem quer comprar um carro não vai ficar lá indo ver o carro 2, 3 vezes. Então a primeira vez que você já vai conseguir dar uma olhada ali na mecânica do carro, dar uma volta com o carro para ver se ele tá bom, na estética também, para ver se tá do seu agrado, se não tem nenhuma coisa alarmante assim, né, de você olhar e falar, opa, tá batido ou algo nesse sentido. Mas ainda assim tem gente que consegue dar uma maquiada que você não vai perceber e você vai se dar conta só depois de alguns meses que você tá rodando ali com o carro. Então é importante ou você levar um mecânico ou você ter um olho muito clínico, gasta tempo, gasta a onda ali do cara, não tem problema. Você tá querendo comprar um veículo, não é qualquer coisinha, entendeu? E então é importante você ficar bem atento com isso. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente espera que esse conteúdo tenha contribuído para você de alguma forma. Já deixa aqui nos comentários se você sabe de algum outro tipo de golpe que tá rolando aqui em Portugal para ajudar as pessoas que chegam até aqui. A gente vai ficando nessa e nos vemos na próxima. Tchau!